Time to play the game. Time to play the game. Espero que vocês tenham curtido os vídeos anteriores, que eu trato do Superman, depois do Incrível Hulk, e nós estamos para a terceira e última parte, tá? Aqui eu vou fazer os comentários, primeiramente, sobre os crossovers que aconteceram realmente entre os personagens. Deixa eu arrumar a câmera aqui um pouquinho, tá? Eu vou comentar quais foram os crossovers. Foram 3 crossovers, tá? Que o Hulk enfrentou o Superman. E eu vou esclarecer algumas coisas que às vezes o pessoal não desconhece, tá? A maioria das pessoas desconhece, tá? Então vamos lá. O primeiro crossover entre o Hulk, que o Hulk enfrentou o Superman, aconteceu em Superman e Homem-Aranha, tá? Volume 2, teve o volume 1, e no volume 2 o Hulk ele enfrenta o Superman. O Hulk, ele tá, o Dr. Destino, salvo engano, colocou um dispositivo na orelha do Hulk que deixava ele enfurecido e ele saía detonando o Metrópolis, não sei se era Metrópolis ou Nova York, e o Super-Homem aparece para enfrentar ele e parar com a destruição, tá? O primeiro ponto que nós temos que abordar é o seguinte: essa história ela é da final da década de 70, se não me engano, início dos anos 80. Ou seja, é o Superman pré-crise, cara, que é a versão ultra poderosa do Superman, a versão mais poderosa do que a versão pós-crise, tá? Que seria porque essa versão pré-crise ela foi, vamos dizer assim, apagada da existência, tá? Dentro do universo DC, apesar de ter uma volta, vai e volta, mas em termos de efeitos cronológicos ela é desconsiderada. E a gente tem esse Superman que é mais poderoso do que o Superman pós-crise, tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que mencionar. Deixa eu ver aqui. Tá. Esse primeiro, o Superman aparece, vamos ver na imagem aqui, o Hulk soca ele, lança o Superman muito, muito longe, tá? Ninguém comenta isso, mas a luta ela é dividida em 2 rounds. Esse primeiro round, um único golpe do Hulk lançou o Superman muito longe, o Superman cai e somente muito tempo depois ele volta, tá? Ele não voltou logo depois que levou o golpe, tá? Normalmente, numa confronta, o que indica isso? Indica que o Superman foi nocauteado, tá? Que ele ficou ou nocauteado ou que ele ficou muito atordoado, ficou fora de combate e depois ele volta, tá? Então assim, ninguém menciona isso, tá? Mas na história vocês vão ver, ele demora. Se vocês tiverem essa história, dá uma folhada lá, baixa o scan, se vocês não tiverem a história, dê uma olhada lá, o Superman demora para voltar, tá? Aí o Superman fala que menosprezou o personagem, que menosprezou o Hulk e que isso não vai acontecer novamente. Aí o que acontece? Muita gente comenta aqui no Brasil, porque a versão da Abril, para variar, a Abril ela fazia cortes das histórias, tá? Ela cortava páginas, cortava diálogos para poder encaixar tudo da forma que eles queriam dentro da diagramação deles, tá? Então muitas palavras eram substituídas, muitos personagens, inclusive personagens, vamos dizer, aparecia o Fera numa história, como ela tinha um problema cronológico, algumas histórias estavam mais avançadas que outras, eles tiravam o Fera e botavam o Homem de Ferro. A editora Abril fazia isso. Então, e nessa história não foi diferente, tá? A Abril ela cortou alguns textos que tem nessa história. E o que, inclusive, faz com que o leitor não perceba. Se você pegar o original, você vai entender o que acontece quadro a quadro, tá? Vamos lá, então. Aqui, ó, é dito na imagem, não sei se vocês vão conseguir visualizar, mas quem tiver o scan ou o gibi vai poder ler o inglês, tá? Ele fala o seguinte, ó: os punhos que pode mover montanhas batem outra vez e outra vez no corpo do homem capaz de mover planetas. Esse homem capaz de mover planetas é o Superman pré-crise, tá? Esse personagem que ele está falando. O Super atual, ele não é capaz de mover um planeta sozinho, em estado normal. Com bolso solar ele é capaz sim, tá? Mas o Superman pós-crise normal não tem história que mostre o Superman pós-crise movendo um planeta como a Terra, por exemplo. Tá? Ele é capaz de mover luas e tudo mais, mas planeta até hoje não foi mostrado. A não ser com ajuda, como as menções que eu fiz. Aí, o que foi cortado Isso foi cortado da editora Abril, tá? Essa parte que fala do ser que move montanhas contra o que bate no ser que move planetas. Isso foi cortado. E depois é cortada a parte mais importante. Deixa eu falar aqui, ó. O Hulk fica mais furioso e sua força cresce geometricamente, não é aritmeticamente, é geometricamente a cada segundo. E o resultado dessa estranha luta é duvidoso. Tá?
Isso foi cortado pela editora Abril. Então o que quer dizer que o Hulk, aí vocês vão ver na imagem aqui, que a força do Hulk ela vai crescendo geometricamente a cada segundo. Então aquele cara que movia montanhas, a força dele já está crescendo. Então ele vai batendo, vamos ver no quadro a quadro aqui, ele vai batendo e o Superman vai batendo no peito. De repente a força dele vai crescendo, o que o Superman faz? Ele já começa a se defender, ele já usa o braço para se defender. Tá? Então isso demonstra que, claro, a Abril cortou isso, então o leitor também não tem culpa, o leitor que viu a edição nacional. De qualquer forma, o autor deixou claro, o escritor, desculpa, que o resultado é duvidoso, ou seja, empate. Hulk contra o Superman pré-crise. Tá? Que mais aqui? Deixa eu ver o que... Vamos lá. O segundo encontro aconteceu em Marvel vs DC, o volume 1, tá? O Superman dessa luta é o Superman do Dan Jurgens, tá? Que é o Superman pós-morte. O Superman que já estava mais poderoso do que da fase do John Barney, tá? O Superman pós-morte ele voltou mais poderoso do que ele era. Essa versão do Hulk é o Hulk Professor, o Hulk mesclado, tá? Que é o Hulk que foi da fase do Peter David, que ele juntou o Hulk cinza com o Hulk selvagem e com o Bruce Banner, surgiu esse Hulk, tá? Que seria uma espécie de Hulk definitivo na época que ele foi criado, tá? Essa luta ela foi decidida pela votação dos leitores. Então, na verdade, assim, não foi uma decisão dos autores, foi uma decisão dos leitores. E a gente sabe que o Superman é um personagem mais conhecido, tá? E a gente sabe os resultados absurdos. Não que seja um absurdo o Superman vencer o Incrível Hulk, já adianto isso, tá? Não é nem um pouco absurdo. Mas a gente teve vários resultados absurdos dentro desse crossover, como eu já mencionei no outro, que é Tempestade vs Mulher Maravilha, absurdo. Wolverine vs Lobo, absurdo também, e outros. Ainda assim, o Hulk mesmo sendo menos popular que o Superman, tá? Ele obteve 46% dos votos, tá? Foi até 54 a 46, foi até de certa forma equilibrado. Só que é também importante mencionar, e muita gente não percebe isso, tá? Essa história aqui, o Hulk, ele estava numa fase nos Estados Unidos em que se ele ficasse mais nervoso, os poderes dele funcionavam de forma contrária. Quanto mais nervoso ele ficava, se ele ficasse realmente muito nervoso, ele voltava a ser Bruce Banner. Então ele não podia ficar muito nervoso. Tá? Então quer dizer o quê? A própria capacidade do personagem ficou restrita. Ficou restrita, tá? Isso não é uma invenção minha, uma opinião minha. Isso é contemporânea à fase que foi publicado o crossover. Inclusive na revista Wizard brasileira, que também foi lançada nos Estados Unidos, isso, mas estou pautando na brasileira, que foram traduzidos, os autores, os editores, né, os editores-chefes tanto da Marvel e da DC, perguntam para o editor da Marvel, e se o Hulk perder as estribeiras e voltar a ser Bruce Banner? Tá? Então é questionado isso. Então na verdade, esse Superman está enfrentando um Hulk que na verdade é um Hulk enfraquecido, não é um Hulk no auge do poder ou podendo fazer não é um Hulk da sua normalidade, tá? Então dentro dessa linha foi coerente sim o Superman versão Incrível Hulk, tá? Porque esse Incrível Hulk ele é enfraquecido, tá? Ele não é um Incrível Hulk normal com seus poderes normais, tá? Aqui vocês vão ver as imagens enquanto eu estou falando, né? Obviamente. Vamos para o terceiro, tá? Combate que aconteceu num especial próprio, né? Dos dois personagens, Hulk versus Superman, tá? Aqui vocês vão ver nessa imagem o Hulk com um simples girar de braço, tá? Ele lança o Superman para fora da órbita terrestre. Tá? Você vê que ele parece parar em outro lugar, ver o cenário aqui, mas vamos considerar fora da órbita terrestre, de tão poderoso que foi o golpe do Hulk. Se vocês forem acompanhar, nenhum outro golpe do Superman conseguiu fazer a mesma coisa que o Hulk. Me dá uma impressão de que o roteirista quis passar que o Hulk era mais forte que o Superman fisicamente falando, tá? E aqui já se encerra a primeira parte da luta, mas aqui na verdade não houve um vencedor porque o Superman não ficou fora de combate, tá? Ele voltou para a Terra depois. Aqui eles vão trocar alguns golpes, eu nem sei se eu vou colocar umas imagens trocando alguns golpes e tal, e eles se unem e aquela coisinha de sempre e tudo acaba bem, tá? O combate em si, ele acabou empatado, tá? Houve nenhum ficou fora de combate, ou ficou mais moído que o outro e tudo mais. Mas pra mim, em termos de força, ficou claro que o
o Hulk era superior ao Superman. Tá? Então eu acho interessante vocês abordarem e reverem o conceito de vocês com relação a esses crossovers. Tá? Na verdade, o Superman ele nunca derrotou o Incrível Hulk, tá? A não ser Marvel vs DC 2 e um Hulk enfraquecido. O Hulk nunca venceu, na verdade, o Superman nunca venceu um Hulk com plenos poderes. Tá? Nunca aconteceu isso nas HQs. Aconteceu do Superman em Marvel vs DC 2, por votação de leitores, venceu um Incrível Hulk enfraquecido, limitado. Tá? Vamos lá então. Agora, quanto ao confronto em si, tá? O que eu vou falar para vocês? Na minha visão, tá? Para mim, o Hulk é mais forte que o Superman. Tá? E para mim não há dúvidas nenhuma. Os exemplos que eu dei e a capacidade do personagem, tá? De aumentar a sua força, deixa isso muito claro. Tá? Inclusive, obviamente não de maneira simples, mas o Hulk pode ficar muito mais forte que o Superman. Tá? Porque por a força dele não tem um limite. Enquanto o Superman ele tem a força dele estabelecida, tirando o bolso solar, dele se recarregar de energia, a força dela é aquela. O do Hulk pode suplantar e ir muito além da força do Superman. Tá? O que mais aqui? Às vezes as pessoas pensam também, mas a força do Hulk, a hora que ele se transforma de Banner para Hulk, a força dele é a força inicial. Não, a força dele varia. Tá? O Hulk, dependendo do qual foi o gatilho que fez o Banner se transformar em Incrível Hulk, ele pode já começar a força dele já nas alturas, assim, absurdamente forte. Tá? No caso, a gente teve a morte da Betty Banner. Vamos imaginar ela morta e o Banner vendo aquilo e se transformando em Incrível Hulk. Obviamente a força dele não vai ser uma força inicial, ele já vai começar em um alto nível, tá, de força. Deixa eu ver o que mais. Vamos falar em resistência agora, tá? Em força acho que já ficou bem claro. Em resistência, o Superman ele é superior ao Incrível Hulk, tá? Em termos de danos à pele, até de fraturas, de sofrer hematomas, sangramentos e tudo mais, na minha concepção o Superman é ligeiramente mais resistente que o Incrível Hulk. No entanto, tá? Em termos de, como eu posso dizer, de durabilidade e fator de cura, então nós pegamos a resistência, durabilidade, fator de cura do Superman, resistência, durabilidade e fator de cura do Incrível Hulk. Aí, meus amigos, o Hulk passa o Superman, cara. Como eu mostrei nas imagens ali, o Hulk é capaz de lutar com espadas encravadas dentro do corpo dele, cara, sabe? É muito absurdo isso. Ali, aquela imagem dele quase uma caveira, quase um esqueleto contra o Vector, ele consegue bater, ainda conseguir reagir contra o personagem, tá? Então, a gente tem, somando esses três elementos que fazem parte de um quase global da parte de resistência, que é a resistência, né, no caso de cortes, impactos e tudo mais, misturado com a estamina, que é a capacidade do personagem lutar, e o fator de cura, que é a capacidade de recuperação do personagem. No meu modo de ver, o Hulk supera o Superman. E pode superar também com grande distância. Por quê? Porque da mesma forma que a força cresce, a resistência e o fator de cura crescem também, tá? Com relação à velocidade, cara, a velocidade do Superman é claramente maior. Não há dúvida disso. Ele é muito mais rápido que o Incrível Hulk. No entanto, como demonstrei pelas imagens, o Hulk não deixaria de acertar o Superman. Ele com certeza absoluta acertaria o Superman. Então esqueçam essa história. Da mesma forma, eu nem mencionei do mito do Hulk, de Hulk matar o Superman com uma dedada, porque isso é tão absurdo. Tá? E é tão absurdo imaginar que o Superman não seria acertado pelo Incrível Hulk, que próprios crossovers deles demonstraram o Incrível Hulk acertando. Tá? Mas o editor faz isso, o roteirista faz isso para poder ter história. Eu posso fazer a mesma alegação, que o Hulk poderia matar o Superman, porque a força dele vai para o infinito, teoricamente, assim como a velocidade do Superman também, teoricamente, não seria acertado, e ele mataria o Superman fazendo isso aqui. Tá? Mas ele não atingiria o Superman, então ele dá uma palmada sônica e mata o Superman, destrói tudo ele. Destrói o universo, porque é a força infinita. Então é absurdo, então eu nem vou comentar sobre isso. Eu vou até colocar umas imagens aqui do Superman sendo acertado pelo Lobo, pelo Darkseid, tá? Não sei se vai ter outras imagens e tal. Isso é só para demonstrar que nada impede o Superman de ser acertado. No entanto, obviamente, a super velocidade do Superman é um fator
vantajoso para ele. Ele vai acertar mais golpes no Hulk do que vai receber. Mas não é uma proporção de 100 golpes por um golpe. Vocês esqueçam isso, a gente não vê isso nos quadrinhos, tá? A regra não é essa. Então não queiram inventar, nós estamos se pautando em personagens que são publicados e não do que a gente gostaria que acontecesse. Isso aqui não é um super trunfo, tá? O Superman velocidade 10, o Hulk velocidade 3 e por isso o Superman venceu. Não é assim. Tá? Nós temos que avaliar dentro do contexto, dentro da história, o que efetivamente acontece nas histórias. Algumas pessoas perguntam, falam, mas então faz o seguinte, lança o Hulk para o espaço. O Superman pega, o Hulk segura ele e leva ele para o espaço. Tem dois problemas. Um, já falei sobre a adaptação do Hulk, tá? Ele é capaz de se adaptar no espaço, como ele já fez na fase do Greg Pak. O segundo ponto é que, veja aqui essa imagem, o Gladiador, que possui basicamente os mesmos poderes do Superman, tentou fazer isso e olha o resultado. Tá? Então, quer dizer, não é uma coisa fácil de se fazer. Se fosse fácil, já teriam feito. E foi tentado e não deu certo. Tá? O que mais aqui? A versatilidade de poderes. Obviamente, o Superman é muito mais versátil em poderes. Tá? O Superman ele tem visão de calor, o sopro congelante, as visões dele e tudo mais. Então, obviamente, a super velocidade e agilidade que são maiores também, tá? Então, o Superman ele tem uma versatilidade muito maior de poderes, tá? Permite a ele atacar o Hulk à distância, inclusive com a visão de calor. O problema, e com o sopro congelante, o problema é o seguinte, tanto a visão de calor como o sopro congelante não são suficientes para derrotar o Incrível Hulk, tá? Não são suficientes para derrubar ele. Então, quer ou não, o Superman teria que entrar em um confronto físico contra o personagem. E só lembrando que o Hulk pode arremessar coisas, eu já falei daquela mira absurda do Hulk, tá? Ele consegue arremessar coisas que atingiriam o Superman. O Superman é atingido, esqueçam essa história de inaceitável, tá? A gente tem a palmada sônica que faria com que atingisse o Superman também, tá? Os reflexos, o impacto dessa palmada atingisse o Superman também. O Superman, para quem não sabe, ele tem, não sabe não, todo mundo sabe que ele tem super audição, então uma palmada sônica causaria muito mais danos, tá? Num ser com super audição do que num ser que não tem super audição, né? Então isso inclusive deixaria o Superman muito mais tonto do que um personagem que não tem super audição, mesmo sendo peso pesado. O que mais aqui? No entanto, tá, o fato do Superman usar a visão de calor, sopro congelante, isso com certeza afetaria o Incrível Hulk. Não seria algo que ele fala, pegou aqui. Não. Deixaria um desgaste muito grande no personagem. Tá? Outro ponto que a gente tem aqui que abordar, eu obviamente não vou falar de fraqueza do Superman, fraqueza da magia, fraqueza de Kryptonita, porque não interessa nada, que o Hulk não vai ter uma pedra de Kryptonita para usar contra o Superman, isso é absurdo. Tá? Por isso que eu falei para vocês lerem as regras, não vai tirar uma Kryptonita, não vai ter ajuda de Vingadores e o Superman da Liga da Justiça. Então leia as regras para vocês saberem. Tá? Outra coisa que influencia bastante é a personalidade de cada um. O Superman tem uma desvantagem muito grande, ele é um herói, o Hulk é um anti-herói. O Hulk, se precisar, em último caso, ele mata. O Hulk causa destruição, ele está pouco se fudendo, entre aspas, com inocentes. E a mente dele, mesmo quando tem inocentes, ela consegue, o Banner consegue fazer cálculos matemáticos de forma a preservar vidas humanas. O Superman, ele tem a idoneidade dele de ser o herói, o maior herói de todos os tempos, o salvador do mundo. Ele tem uma personalidade de que ele não começa, por exemplo, um combate partindo com tudo pra cima. Ele não faz isso. Já o Incrível Hulk não, cara. O Incrível Hulk já chega tocando terror. O Superman muitas vezes ele vai lá, analisa os poderes do personagem. E essa é uma grande desvantagem do Superman contra o Incrível Hulk, tá? Considerando pelo menos num primeiro combate, ele não conhece o personagem, e conforme ele for deixando o combate desenrolar, o Hulk vai tendo muito mais vantagem, porque com o tempo o Hulk vai se tornando mais forte, ele vai ficando mais nervoso, né? A força dele vai crescendo. E conforme o desenrolar da luta, se a luta dura muito tempo, o Superman vai caindo em produção, enquanto o Hulk continua subindo de produção, tá? Então a gente tem o seguinte, que o Superman, num primeiro combate, pelo menos, na minha forma de ver, a gente tem que o Superman perderia do Incrível Hulk, tá? O Superman, ele começaria de forma muito leve, ele observaria o personagem e tudo mais, e o Hulk já chegaria tocando terror, já batendo pra valer e tudo mais. Então o Hulk tem uma clara vantagem, ao meu ver, tá? Com relação ao Superman em termos de personalidade, de ele já conseguir chegar
usando toda a força e o Superman já se contendo, inclusive com medo de ferir inocentes que estejam passando e tudo mais. Então o cenário também dessa luta é muito importante a gente analisar. Se for no deserto, o Superman já pode soltar um pouco mais, se for dentro de uma cidade, o Superman ele já se contém um pouco mais também, tá? Deixa eu ver aqui que eu fiz algumas anotações. Tá, vamos lá. Deixa eu subir aqui de novo. Eu lembrei e passou. Mesmo que a gente considerar aqui, então o primeiro combate para mim é a clara vantagem do Incrível Hulk, tá? E mesmo no segundo combate, a gente imaginando o Superman já chegando, batendo forte, batendo pra valer, o Hulk, cara, se a gente considerar o Hulk num nível médio de nervoso e tal, não um Hulk calmo, que daí também não teria lógica, né? Um Hulk calmo, sem querer lutar, não teria lógica. O Hulk num nível já de estresse razoável, o Superman mesmo batendo, chegando forte e tal, dificilmente ia conseguir colocar o Hulk fora de combate, tá? Porque, na verdade, assim, ele batendo, um segundo que o Hulk tem para se recuperar, ele vai, a força e a resistência dele vão crescer, tá? E isso ele vai conseguir igualar e depois superar o Superman, tá? Então a análise que eu faço é essa. Não é, nem de longe, um absurdo o Superman vencer o Incrível Hulk. Com certeza, se tivesse 10 combates ali, ia ter vitória de um, vitória de outro e tudo mais. Mas deixando bem claro, no primeiro confronto, para mim a vantagem do Hulk é um pouco clara, tá? E a vantagem, a chance do Superman aumenta no segundo combate, no terceiro combate, tá? Mas mesmo assim ainda acho que o Hulk ele tem uma vantagem, porque não seria um combate rápido entre o Hulk e o Superman. São dois seres, conforme vocês viram as imagens, são dois seres muito poderosos. Então não seriam 2 ou 3 golpes trocando entre cada um que daria fim ao combate. Seriam horas. E tempo, cara, é o que favorece o Hulk e o que desfavorece o Superman. O Superman se desgastaria e o Hulk teria somente aumento de poder. Tá? Para finalizar aqui, eu vou falar pegando as personalidades, as 4 personalidades principais do Hulk. O Superman contra o Hulk cinza, eu diria, na minha opinião, que o Superman teria 85% de chances de vencer o Hulk cinza, tá? O Hulk cinza, ele também tem chance de vencer o Superman, porque ele não tem limite da força, tá? E ele é um dos Hulks que mais, apesar de ter uma força inicial menor, é um dos Hulks que tem uma força crescente maior, porque ele se enfurece mais rápido do que os outros Hulks, tá? Só o Hulk selvagem, eu diria que tem uma vantagem sobre o Hulk cinza, em termos de aumento de poder, tá? Contra o Professor Hulk, que é o Hulk que enfrentou o Hulk Marvel vs DC, eu diria que é 50% para cada um, cara. Acho que aconteceu algum acidente, hein? Ou estão levando o Superman para o hospital. Eu diria que é 50% para cada um, tá? Entre o Professor Hulk e o Superman. Com relação ao Hulk selvagem, que é o Hulk clássico, o Hulk esmaga, bababá, esse Hulk aí eu acho que ele tem uma vantagem sobre o Superman, tá? Eu diria que ele tem 55% de chances contra 45% de chances contra o Superman. Já o Gravage Hulk, que é o atual Hulk, é o escrito pelo Mark Waid, é o Hulk de Planet Hulk, de Hulk contra o Mundo, esse eu acho que ele tem uma vantagem, não digo considerável, porque é uma vantagem até pequena, mas eu diria que esse Hulk tem 60% contra 40% do Superman. Tá? Em resumo, eu acredito que o Hulk sairia vencedor, e eu acho que as imagens que eu coloquei aqui pode até não provar isso, mas pelo menos deixam um argumento bem fundamentado de que o Hulk tem, com certeza, grande chance de vencer o Superman, e ao meu ver as chances do Superman são menores. Tá? Mas nada impede de que o Superman vence o Superman. É um combate muito equilibrado. Como eu falei, as 40% quer dizer o quê? Que de 10 combates, 4 o Superman venceria e 6 o Hulk venceria. E antes de encerrar, caso vocês me peçam, e as versões mais poderosas, pegando o Superman com bolso solar, não estou falando de realidades alternativas, tá? Pegando o Superman de DC 1 milhão, o Incrível Hulk do Hulk The End e tudo mais, o Hulk de Terra X, ou o Hulk com o Capitão Universo, não estou falando dessas versões. Versões tradicionais que conseguem aumentar os poderes dentro da cronologia normal dos personagens, o Hulk World War Breaker contra o Superman com bolso solar. Sinceramente, eu acho que o Hulk Quebra-Mundos é consideravelmente superior. Os feitos dele são bem maiores. Mas ainda assim, acho que o Superman poderia vencer também. Mas eu acho que a versão mais poderosa de ambos,
a versão do Hulk é superior ainda. Beleza, galera? Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Deixa a opinião de vocês aí. Um abraço pra todo mundo, cara.